Pessoal, bom dia. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu sabia que o evento seria interessante, lindo, assim, muito organizado, mas eu fiquei surpresa dentro desse evento. Cheguei aqui e falei, gente, que pessoas animadas, para cima, tanta gente, um evento tão organizado e tudo mais. E fiquei muito feliz também de ter... Obrigada, querida. De perceber o interesse das pessoas de falar sobre comunicação de um ponto de vista mais profundo, de um ponto de vista mais técnico. Porque o que acontece? Olha só, eu vou dividir essa palestra, cadê meu tempo aqui? Ele vai passar aqui? Daqui a pouquinho? Vai? Imagino que vão me dar as coordenadas de tempo. Mas eu vou dividir minha palestra em 3 momentos. Alguns slides eu vou pular, por favor, não dêem atenção a isso, porque eu tive que fazer um pequeno ajuste aqui a propósito do nosso tempo, né, que nós temos que gerir. Mas primeiro eu quero falar com vocês sobre uma introdução a respeito de comunicação, importante para a gente ter um ponto de vista até meio filosófico a respeito de comunicação, porque a gente se comunica com tanta naturalidade, isso é tão nosso, tão intrínseco nosso, desde sempre. Você não fez esforço nenhum para falar, quando você viu, você já estava falando, que muitas vezes a gente se esquece do milagre que é a comunicação. Então, num primeiro momento, quero fazer essa digressão, essa imersão com vocês. Depois, que é a parte maior da nossa palestra, eu quero trazer coisas cotidianas a respeito do trato com os clientes, principalmente. Não apenas com os clientes, mas principalmente com eles. Coisas que a gente comete no dia a dia, de errinho, sabe? Porque meu objetivo aqui, já que eu tenho tão pouco tempo, é que você saia já colocando em prática essas dicas, já colocando em prática essas atividades. E, num terceiro momento, eu confesso para vocês que eu pensei se eu faria essa terceira parte da palestra ou não, se eu terminaria, porque eu não sabia qual seria a vibe do evento. Porque eu estava imaginando que correria o risco de nós chegarmos aqui e ser só aquele negócio meio selvagem, assim, tipo, somos das vendas. É isso, o que eu acho fantástico, porque a gente precisa dessa energia criadora, dessa potência criativa. Mas é também um aspecto muito mais profundo, né? Você vê, desde a palestra do Ricardo, passando pela palestra do Rafael, você percebe que eles foram a fundo na questão da existência humana. Eu não sei se você percebeu isso com tanta clareza desse jeito, mas eles, em última análise, em última instância, estavam falando sobre a coerência do ser humano, sobre o caminho que o ser humano escolhe seguir ao longo da sua vida e que passos nós temos para isso. E tudo isso tem a ver com comunicação. Por incrível que pareça, tudo isso tem a ver com comunicação. Seja uma comunicação externa com os outros, seja uma comunicação interna. Então, vamos dividir aí em 3 partes. Então, vamos lá. Primeiro, quando nós falamos em comunicação, o que é isso, né? O que é, de fato, comunicação? Veja, é o ato que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre o transmissor e o receptor, através da linguagem oral, escrita ou gestual, por meio de sistemas convencionados de signos e símbolos. Parece um negócio muito complexo, mas o melhor de tudo é que isso está arraigado no nosso ser. Você já parou a pensar no milagre, que é você pegar uma palavra como, sei lá, blusa, por exemplo. Blusa. Gente, escuta isso, blusa. B-L-U-Z-A. É um monte de que de repente você coloca junto e forma um som, blusa. E por uma convenção instituída entre nós, eu sei o que eu estou falando e você sabe do que eu estou falando. E nós não precisamos estar olhando para este objeto na realidade. Isso é o triângulo de Saussure, é o pai da linguística, século XIX. Ele identifica que existe um significante, que é a palavra, um significado, que é o conceito, mais ou menos como nós colocamos aqui, ó, significante, significado. Esse significado é intuído por nós, a gente conhece socialmente falando, e o referente, que é a coisa na realidade. Só que, por meio da comunicação, eu posso falar sobre um imóvel sem que nós estejamos olhando para um imóvel. Francamente, isso é um milagre. Você concorda comigo? Eu consigo criar uma ponte entre a minha cabeça e a sua para que nós dividamos a nossa experiência de vida. Isso é uma coisa fantástica que só pertence aos seres humanos. Só que nós estamos tão acostumados com isso, mas tão acostumados, que meio que vira parte da paisagem. É tipo cuidar do casamento, entendeu? Que o Rafael está falando.
A gente está tão acostumado com o casamento que muitas vezes dá uma descuidada daquilo ali, porque está todo dia, você está vendo a pessoa todo dia. Não, pula do verbo polir, isso é a coisa mais linda. Pula a sua comunicação o tempo inteiro. De que maneira isso vai acontecer? Que estratégia eu vou usar? Como eu vou abordar esse cliente? Nos mínimos detalhes, não só na escolha do imóvel, tipo, qual é o melhor imóvel que cabe para essa pessoa, qual é a sugestão, mas de que maneira eu vou abordar? É assim, por exemplo, como você se preocupa com a sua linguagem não verbal. Você não se preocupa com a roupa que você vai vestir? Você não é estratégico com a sua roupa? Você não acorda e fala, que imagem eu quero passar para essa pessoa? Quanto de credibilidade este look vai passar? Será que esse look, nós mulheres, a gente muitas vezes se preocupa com isso, será que esse look não está sensual demais para a minha atividade? Ou não, será que hoje eu estou a fim de arrasar mesmo? A gente não tem sempre essas preocupações a respeito de adequação do que nós vamos vestir? A gente faz isso com a linguagem não verbal e há de fazer, francamente, ainda mais com a linguagem verbal, porque é por meio dela que nós transmitimos as nossas intenções e colhemos as impressões dos outros. Então, tá bom. Coisas do nosso cotidiano, então. Então, olha lá, do latim communicatio, que significa ato de repartir, de distribuir. Literalmente, comunicar significa tornar comum. Qual é o meio que nós temos para a porção de comunicação verbal disso? Qual é o meio que nós temos? A linguagem, que se divide em dois grandes aspectos. A linguagem não verbal, ou seja, expressões faciais, entonações de voz, aquele silêncio dramático que às vezes você faz. Sabe aquele silêncio na hora de fechar a venda? Sabe aquela estratégia que todo mundo usa? Você dá, só que o cara não sabe o que você está usando. Você dá aquele silêncio, tipo, aguardando o sim do cara de lá, né? E aí é um breve momento de constrangimento que depois é seguido pelo sim. Isso são estratégias não verbais. Mas nós precisamos também de estratégias verbais. Olha que coisa interessante. Aristóteles falava que existem 3 jeitos de nós persuadirmos o nosso interlocutor. O que é persuadir o interlocutor? Fazer com que o interlocutor compre a nossa ideia, entendeu? Que ele olhe para nós e concorde com aquilo que nós estamos fazendo. Inclusive, a palestra do Rafael, vários métodos de persuasão que criam essa conexão incrível entre o locutor e o locutário ali. E ele fala que existem 3 jeitos, basicamente, essa parte é um pouquinho mais teórica, mas eu prometo que vai valer a pena, tá? Ele fala que existem 3 jeitos, basicamente, de você persuadir o seu interlocutor. Por meio do patos, por meio do ethos e por meio do logos. O que é o ethos? É a construção da percepção que o outro tem do seu caráter, ou seja, de quem você é. Veja, eu não disse que é o reflexo do seu caráter. Pode ser que você seja um mau caráter, inclusive. Não é isso que eu estou falando. É assim, que percepção o cara de lá tem de você? Quem passa essa percepção para esse cara é você mesmo, no momento da conversa, no momento do discurso. O nome dessa construção é ethos. Olha só, você pode passar, mesmo que você seja um cara ótimo, mas você pode construir um ethos péssimo, né? Dependendo de como você faz. Está nas suas mãos. O que é o patos? É o sentimento que você desperta na pessoa com a qual você está falando. Se você vai deixar essa pessoa emocionada, e isso depende muito, o que você vai despertar no interlocutor depende muito de quem é o interlocutor. Então, por exemplo, tem interlocutores que tomam decisões eminentemente emocionais, nós sabemos disso. Né? Sanguíneos, piscianos, tudo ao mesmo tempo, né? Quem é fã dos temperamentos sabe o que eu estou falando. Imagina, você vai mostrar uma planilha para um sanguíneo. O sanguíneo vai falar, o que você está falando, sabe? Um peixe com ascendente em peixe, você mostra uma planilha. Não adianta nada, não adianta nada. Então, é mostrar a casa, falar, nossa, sente a vibe desse lugar, né? Olha que delícia o vento que bate no fim da tarde. Quanto que custa? Trocentos milhões. Não, tá valendo, sabe? O negócio vale. Porque é um interlocutor mais emocional. Se for um interlocutor como meu marido, por exemplo, e alguém falar que aqui bate um vento fresco no fim da tarde, ele vai falar, e a planilha, sabe? Porque ele está interessado na planilha, o negócio dele é a planilha. Esse sentimento que nós despertamos no nosso interlocutor, como estratégia de persuasão, Aristóteles chama de patos. É daí que vem paixão, por exemplo. É daí que vem empatia, por exemplo. Empatia é justamente isso. Esse processo de se colocar no lugar do outro, entender a vibe do outro, né? E o logos,
que é o que tem mais a ver com a minha matéria, com a parte de comunicação, é aquilo que está diretamente relacionado ao discurso em si. Olha que coisa fantástica que eu vou contar para vocês. Nós começamos a dividir palavras como razão, pensamento, raciocínio e palavra, não é desde sempre. Sabia disso? Para os gregos, a mesma palavra, a palavra logos, significava palavra, razão, raciocínio. A mesma palavra, que era a palavra logos. Por quê, pessoal? Porque, em última instância, você pensa por meio de palavras. Você fala por meio de palavras. Você se comunica por meio de palavras. Ou seja, o logos é esse pequeno milagre cotidiano que faz com que nós pensemos, desenvolvamos raciocínios, construamos planos e nos comuniquemos com o nosso interlocutor. Então, é preciso cuidar dessa tríade do ethos, que caráter que eu estou construindo para mostrar para o meu interlocutor, do pathos, que sentimento eu estou despertando nele, e do logos. Beleza? Só que vamos combinar uma coisa? Você não está o tempo inteiro com ele, entende? Você não está olhando o tempo inteiro para o seu cliente e fazendo com que o seu cliente entenda o que você quer. Grande parte dessa comunicação é feita por WhatsApp, é feita por e-mail, não é feita por carta mais, é por WhatsApp. Então, é preciso que nós cuidemos de coisas aparentemente tão triviais como o WhatsApp e como e-mail, porque, em última análise, em grande parte do tempo, o seu ethos, essa construção da percepção imagética que você cria, se dá por causa disso. É um simples WhatsApp que a gente tende a negligenciar o tempo inteiro. Por isso que eu trago aqui alguns comentários que eu penso vão ser interessantes para nós. Quando eu pular os slides aqui, não reparem, tá bom? Não é que eu estou esquecendo, não. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, emoção exagerada, entendeu? Aquela intimidade exagerada. Isso é um problema muito do brasileiro. A gente tem muito isso. A gente conhece 2 minutos, já está chorando as pitangas, contando a história do marido, que tá. Mas isso funciona num bar, numa relação comercial. Porque, pense você, que eu vou falar agora. Olha só. Você conhece o seu trabalho. Você está acostumado com o seu trabalho. Você sabe como é o seu dia a dia. Para você, não tem tanta novidade no seu dia a dia. Você conhece imóveis diferentes e tudo mais. Uma rotina muda um pouquinho e tudo mais. Mas não. Aquela pessoa que chegou ali agora, tudo para ela é novo. Então, essa pessoa está um pouco desconfiada, entendeu? Ela está comprando um imóvel da vida dela, um imóvel do trabalho dela. Ela não está familiarizada com aquele ambiente. Se chega uma pessoa, tipo, miga, vou te mostrar o imóvel mais maravilhoso, uma emoção muito exagerada, de cara, isso pode causar uma má impressão. Entende? E eu não acho que as pessoas façam isso por maldade. Se tá uma pessoa emocionada na vida, sou eu, inclusive. Conheço a pessoa agora, já acho que ela é minha melhor amiga de infância. A gente tem que dar essa segurada. Então, nessa abordagem, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem muito, pessoal, anote isso no coração, pelo amor de Deus. A primeira mensagem que vai mandar para a pessoa, nunca conversou com a pessoa pelo WhatsApp, manda um áudio para a pessoa. Gente, você já recebeu um áudio assim? De repente, chega um número que você não conhece que te manda um áudio. Eu já penso assim, eu fico com medo, sabe? Eu já penso em sequestro, já penso um monte de coisa. Não penso em coisa boa. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é a Lara, lá da imobiliária. Então, a gente conversou hoje, grava meu número aí. A pessoa ouve isso no trânsito. Você não manda nada acompanhando essa mensagem. Qual a chance de ela gravar lá seu nome, sobrenome, qual é a imobiliária, qual foi a circunstância que vocês se conheceram? Ela não vai gravar. Se ela estiver ali no trânsito, vendo mais ou menos, ela não vai gravar. E depois, mesmo que ela se lembre de você, quando ela for lá no buscar do WhatsApp, ela vai buscar o quê? Um áudio? Não tem como buscar um áudio. Então, nunca na vida faça esse primeiro contato por áudio. Ele é de uma pessoalidade excessiva e ele não fornece as informações primordiais que você tem para fornecer. Mande isso por escrito. Vou mostrar alguns exemplos aqui depois. Segunda coisa, mensagens muito afetivas. Muito afetivas, ou então emojis infantis. Aliás, pessoal, vamos combinar. Emoji é uma coisa ótima. Mas é muito difícil passar a profissionalidade com emoji, entendeu?
Tipo, beijos de luz. E aí coloca um coraçãozinho depois. É meio difícil a pessoa olhar para isso e falar assim, nossa, baita profissional do caramba, tá? Que beijos de luz e um coraçãozinho no final. É meio difícil que isso aconteça. Emoji é um negócio um pouco infantil para uma relação profissional. Pode ser que daqui a pouco você fique meio amigo da pessoa. Acontece. Daqui a pouco você vai ganhando uma intimidade, aí você manda os coraçõezinhos, não tem problema. Mas ou não, né? Também não sei se é a coisa mais... Depende muito de quem é o interlocutor também, né? Do grau de intimidade que você vai desenvolvendo. Mas num primeiro contato, jamais. Qualquer coisa me liga, beijos, e aí um beijinho. Beijos? Pude conhecer a pessoa, beijos. Sabe? Então, não. Então, por favor, fuja disso, áudio, não mande isso. Ou, então, o contrário, o exato oposto, né? Mecanização do atendimento e impessoalidade. Existe uma moda recente agora de... Bom, não sei se é tão recente assim, talvez não tanto, né? Porque já havia secretárias eletrônicas no tempo só do telefone, que são as mensagens automáticas. Então, a pessoa te manda uma mensagem e é uma bizarrice muito bizarra. A pessoa te manda uma mensagem. Isso é o tempo que me falta? Como é que é? Ou o tempo que ainda falta, né? Tá. Então, é uma bizarrice muito bizarra, porque, às vezes, a pessoa manda assim, ó... Oi, tudo bem? Essa é uma mensagenzinha automática, qualquer coisa me liga. Aí você não sabe se a mensagem é muito pessoal, porque tá, tipo, fofinha, ou se ela é impessoal, porque qualquer pessoa que mandar uma mensagem vai receber exatamente aquela. Então, fica um misto esquizofrênico, entendeu? De pessoalidade e de impessoalidade. Pessoal, desliga essa coisa de mensagem automática. Não tem problema se você demorar um pouquinho para responder. A pessoa manda hoje, você responde daqui a umas horas, no final do dia, atualiza seu WhatsApp. Não tem o menor problema. Todo mundo sabe que você está trabalhando. Isso te dá credibilidade, inclusive. Se a pessoa tiver com uma pressa ostensiva, ela vai te ligar, e aí você atende. Se for um negócio, nossa, preciso saber isso agora, ela te liga. Não precisa colocar uma mensagem automática, porque isso ajuda um total de nada. Ela já sabe que é você. Tem seu nome lá. Tem seu número lá. Porque você fala, oi, aqui é a fulana, estou ocupada agora, te ligo depois. Entendeu? Isso só lembra como você não está disponível para ela naquele momento. Né? Só serve para esse tipo de lembrança. Então, desativar totalmente as mensagens automáticas. Não existe nenhum único benefício. Você sabe quando que mensagem automática é bem-vinda? E aí ela é bem-vinda mesmo. Quando você tem informações para dar. Então, por exemplo... Sei lá, você pega... A última mensagem automática útil que eu recebi foi anteontem. Mandei para uma paróquia. Falei, oi, quero marcar uma confissão. A pessoa mandou assim, não é o horário de funcionamento agora, o horário de funcionamento da igreja de tal a tal, as confissões são tal, 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 do tal a tal horário, as missas acontecem tal, tal, tal. Me passou o briefing de lá. Falei, resolveu todos os meus problemas. Dei um print e guardei. Mas, quer dizer, não era assim, oi, essa é a mensagem automática da Santa de Viges, qualquer coisa. Para quê? Não teria informação nenhuma ali, entendeu? Então, impessoalidade e mecanização do atendimento. Você é uma pessoa. Pessoal, pense comigo. Existem profissionais indispensáveis. Pedreiro é um deles. Existem profissionais indispensáveis. Século XXI. Psicólogo é um desses profissionais. Corretor não é. A pessoa pode comprar um imóvel diretamente. Quem se faz indispensável é você. Você se torna indispensável. De maneira que, quando eu penso em comprar um imóvel, eu falo assim, mas eu não vou fazer isso sem o fulano. A gente vai criando essa relação de indispensabilidade, vai criando essa conexão, para que você se torne indispensável. E isso é uma construção de quê? De ethos, né? Pegando ali a definição aristotélica. Desmazelo estético, e aqui, engraçado, eu não estou falando da questão visual, embora isso seja importante, mas eu penso que não seja importante, não seja assim, vocês já sabem disso, né? Todo mundo já sabe disso, mas desmazelo estético das mensagens escritas. Imagina, você vai dar 30 mil informações sobre um imóvel, aí você manda essas informações num bloco, assim, ó, tantos metros, tantos quartos, tantos suítes, tudo num bloco, assim, a pessoa fala, sabe? O que era para ajudar acabou não ajudando. Por isso que eu estou te falando, lembre-se sempre, o corretor facilita a vida do cliente. O cliente quer o corretor para ficar mais fácil, a ponto de ele facilitar tanto que vire quase uma dependência, entendeu? Perguntar ao meu corretor que ele resolve. Sabe aquele cara que resolve? É difícil esse cara que resolve, mas quando a gente acha, você quer colocar embaixo do braço e levar para a vida, né? É aquela pessoa que resolve. A maioria das pessoas empurra o problema. Leva o problema da base da procrastinação.
Quem já passou por um processo judicial sabe exatamente o que eu estou falando. Tudo num processo é problema. Tudo. O documento que foi com o número errado de cópias, problema. Quem é o cara que chega como um super-homem, assim? É o advogado. Ou então, contador. Não, a gente tem que fazer contabilidade, sabe? Aquele cara que descomplica, que manda um e-mail para você falando assim, ó, você precisa mandar esse documento. Pode me mandar por foto no WhatsApp, deixa que eu escaneio e coloco para você. Você fala, meu Deus, é quase um orgasmo, né? Você fala, que delícia, é exatamente isso que eu estava precisando, uma pessoa que facilite a vida. E essa facilidade da vida passa por um cuidado estético da mensagem. Para que a gente não fique nesse papo muito genérico, digamos assim, deixa eu me mostrar na prática. Olha só, recebi isso aqui, só que foi de cerimonialista, tá bom? Eu jamais, esse e-mail não é o e-mail original, jamais faria isso, mas eu recebi isso de um cerimonialista. Eu transformei numa coisa meio de corretora, assim, mas a coisa é real. Oiê! Esta mensagem é automática, pois não posso responder agora, mas fique à vontade para mandar qualquer duvidazinha que esteja passando aí na sua cabeça, e uma piscadinha. Assim que possível, eu responderei, ok? Se preferir mandar e-mail, o endereço é rositadindinha, era mais ou menos isso, eu mudei pouco, assim, @hotmail.com. Clica aqui para ver tudinho no meu Instagram. Sabe, não tem como isso dar certo. E sabe qual que é o mais chocante? Sabe quantos erros de português tem aqui? 0. Nenhum erro de português. Vírgula antes do ok, maravilhosa. Duvidazinha, diminutivo, são sempre sem acento. Cafezinho, duvidazinha, tudo sem acento. Todos os diminutivos são sem acento. Chocante, né? Ela tem fé, fézinha, diminutivo de fé. Pezinho, vou ali fazer as unhas do pezinho. O pessoal escreve isso, né? Pezinho sem acento, nenhum diminutivo tem acento. Oiê, exclamação, acento, circunflexo, paroxítono terminado em E. Esta mensagem é automática, vírgula antes da conjunção explicativa, não posso responder. Ok, o mas não precisa de tantos as, é verdade, mas dá para entender que é vogal de ênfase, né? Fique à vontade com acento indicativo de crase, locução adverbial feminina, linda, para mandar qualquer duvidazinha que esteja passando aí na sua cabeça, assim que possível, vírgula, oração subordinada adverbial temporal, responderei, vírgula, antes da interjeição, maravilhoso. Se preferir mandar e-mail com hífen, como registro vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o endereço é blá, blá, blá. Ok, mas é informal, né? Clica aqui para ver tudinho no meu Instagram. Parabéns, nota 2, né? Não pode ser esse o caminho. Oi, Lara, tudo bem? Olha que legal. Gente, isso aqui, você já ganhou a vida nessas vírgulas do vocativo. Vontade de abraçar o slide, sabe? Vírgula do vocativo é um negócio assim, a pessoa que está reparando nisso, ela já fala assim, gostei desse cara. Mesmo você xinga ele depois, né? Mas ele usou a vírgula do vocativo, vou até aceitar, sabe? Então, oi, vírgula, sempre. Fala, João, tudo bem? Fala, vírgula, João, vírgula, tudo bem? João, vírgula, bom dia, vamos fazer tal coisa? João, vírgula, bom dia. Vocativo, de vocare, o chamamento. Está chamando a pessoa sempre, vírgula. Estou quase chegando à sua casa, João. Estou quase chegando à sua casa, vírgula, João. Sempre, sempre, sempre. Tudo bem? O que as pessoas fazem? Oi, Lara, vírgula. Tudo bem? Deu muleta para o negócio, entendeu? Tipo, só de um lado a vírgula. Cadê a outra vírgula ali do vocativo, né? Aqui é a fulana, corretora de imóveis da URBS. Seguem as planilhas. Seguem as planilhas, não segue as planilhas, né? Porque as planilhas, o quê, pessoal? Seguem, esse é o sujeito do verbo seguir. Ou então, seguem anexas as planilhas. Seguem anexas. O povo fala assim, segue anexo às planilhas. Né? Dá aquela brochadinha. Seguem anexas às planilhas, sobre as quais, emprego do pronome relativo, lindo, falamos hoje mais cedo. Ficou alguma dúvida? Você terminou de ler essa mensagem? Que coisa linda, né? Porque, olha só, não gravei o nome da fulana. Não gravei, estava ali no semáforo na hora que chegou essa mensagem. Na hora que eu falo, putz, qual que é a primeira palavra que vem na minha cabeça? Corretor, imóveis, URBS, está tudo aqui. Se eu for lá na lupinha e procurar URBS, está lá.
Se eu for falar imóveis, está ali, imóveis, corretora, tudo que eu procurar está ali. Não é um áudio, entendeu? Um áudio que chegou, oi, fulana, tudo bem, beijo de luz, entendeu? Não nada disso. A despedida, ficou alguma dúvida? Ainda mandando uma interação. Isso, psicologicamente, é legal, porque você está criando com aquela pessoa uma necessidade de reciprocidade com você. Entrei em contato, estou esperando sua resposta. Ficou alguma dúvida? Pelo menos um não, está tudo certo, muito obrigada, ela vai responder. Meu cronômetro está parado aqui, pessoal. Não sei como é que está aqui. Se puder depois me orientar, por favor. Fala, irmão. Está achando que os homens iam escapar também, né? A mulher é, oi, tudo bem? E homem é assim, fala, irmão, tudo bem? Segue informação. Gente, sinceramente, me perdoem, mas quando eu vejo isso, eu já imagino o cara meio que coçando o saco, assim, sabe? Fala, cara, fala, irmão, bom, sabe? Tamo junto, com essas carnes, sabe? Eu imagino um negócio totalmente estranho. Primeiro que o pior de todos aqui é a vírgula do vocativo que faltou. Fala, vírgula, irmão, vírgula. Pode coçar o saco, mas não esquece a vírgula do vocativo, né? Então, fala, vírgula, irmão, vírgula, tudo bem. Seguem informações, vontade de professor de português, mas assim, ó, M, sabe? Ou seja, informações seguem. Olha as informações, 200 MTS, entrada 80K, mensais 25K, mais financiamento. Adiantou o que isso? Adiantou o que isso aqui? Pessoal, lembra sempre que a redução da palavra metros é M, tá? Só M, sem pontinho nem nada, é M. Toda vez, parênteses, isso é interessante, toda vez que você tiver dúvida em como fazer a redução de uma palavra, joga assim, ó, Academia Brasileira de Letras, reduções. Esquece isso não, tão importante. Por exemplo, qual que é a redução da palavra, sei lá, folha? Será que é FLS, FL? Academia Brasileira de Letras, reduções. Vai aparecer uma lista para você. Você dá Ctrl F e procura a redução. Você vai ver qual a redução daquela palavra especificamente. Vou falar de algumas aqui daqui a pouquinho, que são mais o nosso trato cotidiano. Pessoal, desorganizou a vida inteira da pessoa aqui, né? Fala, irmão, tudo bem, segue informações. Quem é você? Né? Essa é a primeira coisa que a gente pensa quando recebe isso. Não, não. Olha isso, que lindeza. Oi, Lara, tudo bem? Vírgula do vocativo. Emoção. Aqui é a fulana, corretora de imóveis da URBS. Seguem as informações sobre imóvel, conforme conversamos hoje mais cedo. Olha as informações, olha que coisa, dá até uma paz. Sabe aquele ASMR que o povo fica vendo aqueles vídeos de água caindo, assim, sabe? O tempo inteiro passando um restelinho numa areiazinha, é tipo isso. Você olha e fala, que paz. 200 metros, 4 suítes, entrada de tantos, parcela mensal de tanto, financiamento de tanto. Ficou alguma dúvida? Casa comigo, essa é a dúvida, né? Só isso que você pode desejar com uma pessoa dessa. Que coisa linda. Organizou sua vida, com a vírgula do vocativo ainda. Está entendendo? E-mail. Helena, assunto, planilha. Segue a planilha para comprar... Real, tá? Isso aqui é tudo real, tudo tirado da vida real. Segue a planilha para comparar proposta do orçamento. Se tiver dúvida, só me ligar. Estou no Zap Zap. Zap Zap. Se quiser falar com o dono, só dar um grito que marca a reunião. Abração. Gente, tá, é um exemplo muito exagerado? É um exemplo muito exagerado, mas, assim, ele não está tão descolado da realidade. Ah, existe isso ou é mito? Estou inventando? Existe, existe. E eu não estou falando que você faça, tá? Longe de mim acusar qualquer coisa. Às vezes, você até observa isso em outros profissionais de outras searas. Que você olha e fala, ah, olha só, observa a comunicação dos outros também, porque dá para a gente pegar muitas coisas para nós, né? Então, vamos lá. Algumas opções. Não, isso quando não é assim, ó. Segue planilha ATT. Tipo um robô, né? Agora eu vou contar uma coisa que você vai ficar chocado. ATT não é a abreviatura de atenciosamente. Te enganaram. ATT vem de attention, do inglês. Em português é AT.TE, vírgula, e aí depois sua assinatura. Agora, vamos combinar uma coisa juntos. Você vai escrever um e-mail para a pessoa. Vai lá, conta todas as informações. Tudo lindo, porque você não tem preguiça. Aí chega lá no final, te dá uma languidez, uma preguiça repentina, e aí você, não posso escrever essa palavra inteira. Essa eu vou ter que dar uma resumida. Essa é AT.TE, mesmo que seja o certo. Na última palavra,
Sabe aquela despedida, aquela coisa maravilhosa, aquela bitoquinha que está faltando? Você fala, vou embora, também não vou te dar uma bitoquinha. Não. Sabe aquela despedida assim? Escreve, a pessoa merece a palavra inteira. Atenciosamente, vírgula, fulano de tal. Você termina o negócio direito, entendeu? ATT não, AT.E muito menos. A pessoa vai até achar que se escreveu errado, não vai nem saber o que é o certo, inclusive, né? Atenciosamente, e aí a vírgulazinha. Um e-mail bonitinho, ó. Cara Helena, como combinamos, segue a planilha para a comparação de orçamentos levantados até agora. Caso tenha qualquer dúvida, estou disponível, como sempre, tanto por e-mail como por WhatsApp. Ai, olha que lindo isso. Aproveito o ensejo, nota 10, para felicitá-la pelo noivado, ou X, qualquer outra coisa lá, porque aí mostra essa conexão pessoal, atenciosamente, porque a pessoa merece uma palavra inteira. E aí a sua assinatura aqui, com o seu Cresci, com o seu não sei o quê, suas informações, endereço, se quiser colocar tudo isso, você já deve ter sua assinatura. Então, isso aqui, pessoal, a gente ganha o coração da pessoa. A gente ganha. Lara, mas cara Helena, a menina tem 19 anos, está comprando, eu atiro o cara, não tem problema. Dá para fazer umas adequações aí, a depender do interlocutor, né? Pessoal, pontos que merecem a nossa atenção. Depois pede para alguém me dar o tempo aqui, que eu não quero passar, não, por favor. Tá bom? Ah, tá bom. Ai, viu? Fosse uma cobra. Pessoal, alguns pontos de atenção que me parecem interessantes. Primeiro, ATT, não. Não. AT.TE, ou, na verdade, atenciosamente, a palavra inteira. Redução da palavra número. O apartamento... A gente faz muito isso aqui, né? Mas é assim, ó. Você acredita? N ponto. O prédio N.21, por exemplo, tá? Então, a redução da palavra... Mas será que eu preciso ser a mãe de Ná para adivinhar isso? Invocar Chico Xavier? Não. A Academia Brasileira de Letras, reduções. Está lá, coisa mais linda do mundo, mostrando para nós todas as reduções, né? Eu que agradeço, eu quem agradeço, ou eu que agradece, né? Pessoal, eu que agradeço, certinho, eu quem agradeço, ou eu quem agradece, tá bom? Essas três formas são corretas. Eu que agradece, não. Então, olha, eu quem agradeço, certinho, eu que agradeço, certinho, ou eu quem agradece. Nós quem agradece por sua presença aqui. Por incrível que pareça. Lara, achei esquisito. Então, fala assim, ó, nós que agradecemos por sua presença. Tira o quem é mais enjoadinho, deixa o que. Nós que agradecemos por sua presença. Eu que agradeço por sua presença. Pronto, acabou. Tudo bem? Embora eu possa falar assim, tá? Eu quem agradeço, ou nós quem agradecemos também. É possível, tá bom? Esse aqui está errado, ó. Esse terceiro aqui está errado. Peguei isso porque eu sei que é uma dúvida muito cotidiana, né? Fugir disso aqui, né? Fugir dos clichês do cotidiano. Então, o setor tal oferece um leque de opções. Fuja disso, leque de opções. Que impacto isso causa? Isso já foi repetido tantas e tantas vezes. Um clichê é um clichê porque ele já foi repetido infinitas vezes, né? Chegou a hora de colocar um ponto final em seu estresse cotidiano? Clichê, muito clichê. Não deixe esta data tão especial passar em branco. Tão especial passar em branco. Muito clichê, né? Fuja disso. Feche com chave de ouro os seus negócios. Fechar com chave de ouro também, muito clichê. Aqui eu queria, por favor, atenção, que é o tal do gerundismo. Muito comum, né? Muito comum em quem lida com vendas. Pessoal, olha que coisa interessante. Gerúndio não é um problema, tá? Gerúndio nunca foi um problema. Gerúndio é uma forma nominal do verbo. Ela é absolutamente correta. Você estudou isso na escola. Infinitivo, gerúndio, particípio. Andar, andando, andado. Andando é um gerúndio. Lindo. Nota 10, não tem problema nenhum. Só que nós importamos uma estrutura do inglês que não faz sentido para nós em português. Que é isso aqui, ó. Pela manhã, vou estar ligando para o cliente, marcando nossa próxima reunião. Mas eu queria que você entendesse por quê. Que não fosse um negócio zumbi, assim, mecânico. O gerúndio expressa para nós uma ação acontecendo, algo em movimento. Então, imagina algo caindo. Está vendo que a coisa está acontecendo? Imagina alguém sofrendo. É algo que se dilata no tempo. Quando você fala que vai ligar para alguém, é uma coisa pontual. Ligou, acabou. Entendeu? É pontual. Eu não preciso de gerúndio para algo que se dá de forma pontual. Então, veja lá, olha só.
Pela manhã, e qual que é a construção do gerúndio que é errada, né? Do gerundismo? É essa que se dá com o verbo estar aqui. É o estar ligando, estar fazendo, estar comprando, estar entendendo. Eu vou estar entendendo a palestra, por exemplo. Fuja disso, né? Então, olha, em vez de pela manhã eu vou estar ligando para o cliente, marcando nossa próxima reunião, são ações pontuais, ligar e marcar. Então, olha, pela manhã vou ligar para o cliente e marcar nossa próxima reunião. Simples assim. Você pode estar me passando... Eu fico imaginando como é essa cena, estar me passando os dados. Eu passo, pego de novo, passo, pago de novo, passo, pego de novo. Porque é uma ação infinita, né, que se dilata no tempo. É uma ação pontual. Peguei os dados, passei e saio, né? Então, olha, você pode me passar seus dados sempre vírgula antes do por favor, tá bom? Locução interjeitiva, sempre. Apareceu por favor, ele está isolado entre vírgulas. Por favor, vírgula, me passe seu número. Você pode, vírgula, por favor, vírgula, passar seu número? Tá vendo? Por favor, sempre entre vírgulas, sempre, sempre. Vou estar agendando sua visita? Não. Vou agendar sua visita para a semana que vem. Mega útil. Alguns particípios e suas peculiaridades, eu vou para o que mais importa. É o seguinte, alguns verbos na língua portuguesa, pessoal, tem mais de um particípio. É o caso, por exemplo, sei lá, do verbo imprimir. Eu tenho imprimido e tenho impresso. Verbo pagar, eu tenho pagado e tenho pago. Eu não vou ter tempo hábil para explicar quanto que a gente usa cada um, mas alguns deles eu preciso te mostrar para você nunca mais errar isso aqui. Olha lá. Estes verbos especificamente, trazer, chegar, abrir, cobrir, comprar, cegar e escrever, desses aí, acho que cegar não é tão importante para nós, mas eu trouxe. Só tem um particípio. Alguns são muito úteis para nós. Então, olha lá, eu tinha chegado pela manhã, mas você não me viu. Aqui em Goiânia está uma moda de falar, eu tinha chego, né? Lá fora o povo está assim, gente, está acontecendo em Goiânia, sabe? O negócio de eu tinha chego, sabe? Eu achei que ele já tinha chego, mas não chegou não, né? Não, eu achei que ele já tinha chegado. É sempre chegado. Lara, então a palavra chego está errada? Não. Todos os dias eu chego às 7 da manhã. Presente indicativo da primeira pessoa, né? Então, nada a ver. Então, chegado como particípio. A casa foi devidamente comprada por meu vizinho. Posso falar que a casa foi compra? Não? Não. A casa foi comprada por meu vizinho, tá bom? Após comprada, a casa se valorizou, por exemplo. Mas descobriu-se, blá, blá, blá. O pacote foi trazido. Tá uma moda de falar o pacote foi trago, né? Não. Lara, então, trago está errado? Não. Todos os dias eu trago a mochila, por exemplo. Ou eu trago o charuto. Não, aliás, charuto não se traga, né? Eu não trago o charuto, por exemplo. Então, eu trago jamais como particípio. Então, olha, o pacote foi trazido. É trazido mesmo. Pode falar sem medo de ser feliz. Eu sei que parece que está errado, mas porque já repetiram tanto o errado que parece que o certo é o errado, né? Mas esse é o certo. A oferta da empresa foi coberta, jamais cobrida, né? Acho que aqui nós não temos problemas. Foi coberta pela empresa B. A ata deve ser escrita à mão, ser escrita, não escrevida, evidentemente. Se eu soubesse que era você, teria aberto, jamais abrido a porta, aberta a porta. O irmão do meu primo foi cegado por uma finca. Que horror. Jamais cego, né? Então, sempre foi cegado. E aqui vem algo importantíssimo, e aí vai ser o último, eu já encaminho para o nosso desfecho. Concordância. Pessoal, se você pega uma gramática normativa, o capítulo de concordância é gigante. Tem 300 milhões de exemplos. Aí, o que acontece? A gente fica com ódio da matéria, entendeu? Assim como a gente tinha ódio das professoras de português lá no ensino médio, no ensino fundamental, queria matar a tia do português, né? É uma coisa difícil isso. Mas, pessoal, olha só. Se nós entendermos e verdadeiramente nos inclinarmos à essência da concordância, nós nunca mais vamos errar. Ou, quando nós tivermos dúvidas, elas vão ser dúvidas muito pontuais, que uma breve consulta ao Google vai nos ajudar a resolver. Então, olha lá, olha só. Falta 2 semanas para o início das aulas. Essa frase está na ordem indireta. Passando para a ordem direta, pensa comigo, o que está faltando? O que está faltando? Não, quem é o sujeito do verbo faltar? Quem é que está faltando? 2 semanas. 2 semanas falta? Tá vendo?
Só que a gente tem um bug mental quando troca a ordem dos termos. Na hora que coloca o verbo no começo, depois o sujeito, a gente dá um tilt e esquece da concordância. Mas é a mesma coisa. Quando você tiver alguma dúvida, passe o sujeito para antes do verbo e veja a mágica acontecer. Você jamais falaria 2 semanas falta. Faltam 2 semanas. 2 semanas faltam. Teve início as visitas ao empreendimento. As visitas ao empreendimento tiveram início. Está vendo que você sabe? Essa é a lógica. E qual que é a lógica disso? Todo verbo concorda com o seu sujeito. Essa é a lógica da concordância. Parece um treco tão difícil, mas é tão lógico. Foi anunciado, durante o happy hour, os novos complexos de casa. Quem é que foi anunciado? Os novos complexos. Os novos complexos de casa foram anunciados. Então, foram anunciados, durante o happy hour, os novos complexos de casa. Ficou provado, após a investigação, as tentativas de suborno. As tentativas de suborno ficaram provadas. Não tem problema manter na ordem inversa, contanto que se mantenha a concordância, né? Creio que tenha ficado claro, na mensagem que mandei anteriormente, as possibilidades de pagamento. Creio que tenha ficado claro as possibilidades. Creio que tenham ficado claras. Creio que tenham ficado claras as possibilidades de pagamento. Tudo bem? Não estou falando nada demais. Na hora que a gente passa para a ordem direta, você fala, gente, não é que é verdade, né? Dado as últimas notícias foram dadas. Dadas as últimas notícias, terei de viajar. Dados os últimos acontecimentos, tomarei as devidas providências. Sobrou 2 unidades apenas. 2 unidades? Sobraram. Sobraram 2 unidades apenas. Então, comece a cuidar da concordância, né? Basta 2 palmas? 2 palmas? Bastam. Meu parabéns atrasado para você? Todo mundo fala isso? Meus parabéns atrasados para você. Lara, todo mundo vai achar que eu escrevi errado. Então, manda parabéns e palminhas. Aí, nesse dia, emoji está liberado, né? Segue anexo ao e-mail as planilhas. As planilhas seguem anexas. Lara, posso usar seguem em anexo? Posso. Embora a gramática normativa torça um pouco o nariz para isso. Mas aí são polêmicas, mas pode, tá? 0 pessoas vieram à minha festa. Gente, eu acho isso o máximo. Você falaria uma pessoas? Uma pessoas? Não. Aí, quando não tem nenhuma, aí você põe no plural. 0 pessoas. Aí você fica tipo, qual a lógica? 0 pessoa. Eu tenho R$0 no bolso. Reais? Mas não é nenhum, entendeu? É a ausência de elementos. R$0. Eu tenho R$0 no bolso. 0 pessoa veio à minha festa. Por incrível, isso é uma questão de lógica, não é nem português, vamos combinar? O óculos preto daquele homem, não, óculos, substantivo, a gente chama isso de pluralia tantum, do latim. Os óculos pretos daquele homem estão cheios de arranhões, e assim por diante. Beleza? Pessoal, quiséramos nós trabalhar tantas questões fundamentais, né? Olha lá, ansioso com S, furta-cor, rubrica, não é rúbrica. A palavra é cicrano, não é ciclano com C, tá bom? Por incrível que pareça, fulano, beltrano e cicrano. Entretenimento, não entretenimento, entretenimento. Nesse interim, eu fiz tal coisa, não nesse interim, né? Nesse interim, ou seja, nesse intervalo de tempo. Pelo amor de Deus, corretores do meu Brasil varonil, assertivo não significa certo. Eu vou ajudar a você a fazer a escolha mais assertiva da sua vida. Não significa nada isso. Assertivo significa afirmativo. Você acredita nisso? Então, quando eu falo para você, por exemplo, esta calça é azul. Eu fui assertiva, porque eu fiz uma afirmação. Isso que significa assertivo. Então, o que significa assertivo? Afirmativo. No vestibular, marque a assertiva correta. Lembra disso? Ou seja, tinha um monte que era errada. É isso mesmo, asserção é só afirmação, vem de asserção. Então, que palavra nós estamos procurando? Certo, certeiro,
preciso, eu vou ajudar você a fazer a escolha mais certeira da sua vida. Eu vou ajudar você a fazer a escolha mais certa, a escolha mais precisa da sua vida. Mas, para isso, meu povo, a gente tem que ter amor pelo dicionário. Pesquisa no dicionário, está lá. Latente não significa claro. Está latente que você merece um imóvel melhor. Ou seja, está escondido. Latente significa escondido. Está claro que você merece um imóvel melhor. Está patente que você merece um imóvel melhor. Não está latente. Latente significa escondido. Tá bom? Pessoal, vamos. Só para terminar, eu quero só fazer um convite para vocês, que é o seguinte. Vendo a palestra das pessoas que me precederam, hoje falei de Aristóteles, né? Falei de retórica, é um livro fácil de ler. Às vezes a gente tem medo dos clássicos, medo dos gregos, mas eles não mordem, tá? Achei fantástico que o que o Rafael falou hoje, daquela barrinha vermelha, aquilo é o conceito de bens árduos, lá da filosofia grega, trazida para dentro do linguajar do marketing. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente pensa, tudo que a gente pensar que está inventando, alguém já inventou antes, em termos de filosofia. Então, não tenha medo dos clássicos, tá? Fica o convite para ler esse livro, para quem é de vendas, isso aqui é muito importante, do Robert Cialdini, eu falaria sobre ele, não vai dar tempo. E este livro maravilhoso do Shinya Ashiki, com uma linguagem facílima chamada Problema Zoba. Viu um problema, corra atrás dele, porque são poucas as pessoas que têm capacidade de resolver. Hoje, quando eu estava vendo o Rafael falar, eu falei, nossa, que bom que ele falou isso, porque isso casa perfeitamente com o recado final e rápido que eu tenho para passar para vocês, que é assim, toda essa coisa de gestão do tempo, pessoal, e essa coisa de estudos das normas e tudo mais, essas coisas todas são fundamentais para nós se nós tivermos um eixo de vida. Nós vivemos hoje, e isso me dói muito, eu falo isso com o coração doendo, não de julgamento, nem nada disso, mas me dói muito perceber que a gente não consegue ver uma manhã de palestra sem, por exemplo, mexer no celular 1000 vezes. Eu sei, eu sou assim também, não estou julgando ninguém aqui. Então, muitas vezes, você sabe que o negócio é importante, você sabe, mas aí você entra, e assim, é sempre assim, eu vou olhar meu WhatsApp para responder a minha esposa, 40 minutos depois, você não respondeu sua esposa e está lá mexendo no celular. Então, nós vivemos hoje imersos num esquema de informação, de inchaço da cabeça, que, para que nós façamos aquela gestão de tempo sobre a qual ele falou anteriormente, é preciso que um desses tempos seja para uma atividade grega, para uma atividade lá antiga, que é a filosofia. O que significa filosofia? Filo significa amigo, sofo, saber. Então, é o amigo do saber. Filosofia é você se dedicar a um ato que tem sido tão difícil hoje, que é o ato de pensar. O que eu vou fazer da minha vida? Quem sou eu? Eu bati todas as metas como corretor. Tá, mas para onde eu estou indo? Ou então eu não bati as minhas metas. Tá, mas por quê? De quem é a culpa? O que eu estou fazendo? Por que isso? Por que aquilo? Sabe quando você termina seu dia e faz um exame de consciência e fala o que eu preciso estudar? Dentro daquela planilha ali, existe um universo de possibilidades. Você teve que depurar aquilo. Mas, para depurar aquilo, você teve que antes fazer o quê, pessoal? Pensar. O que isso tudo tem a ver com comunicação? Tudo. Isso é o logos em ação. Lembra que a gente falou do logos de Aristóteles lá no começo? Isso é o logos. O que é o logos, pessoal? É essa palavra. E é por meio da palavra que eu falo com você, mas é por meio da palavra que você sozinho pensa também. E pensa existencialmente. Quem sou eu no mundo, entende? O que eu estou organizando dentro das minhas metas do dia, das minhas metas da semana, das minhas metas de estudo? Então, fica o convite para que nós olhemos para o logos, lá de Aristóteles. Imagina, a gente achando que está reinventando a roda, quem falou isso é Aristóteles. Fica o convite para que a gente olhe para o logos, não apenas como um conjunto de regrinhas chatas, entendeu? Comunicação é muito mais do que um monte de estratégia para que eu possa persuadir. Não, comunicação é o meio pelo qual eu vivo. É assim que eu me torno mais humano. Então, quanto mais eu olho para isso, para o logos, por meio de um processo de autoconhecimento, de dinâmica, de fala com os outros, mais eu acho esse eixo. E eu te digo uma coisa, não existe nada mais irresistível e mais vendável, já que nós estamos falando de vendas aqui, do que uma personalidade coerente.
personalidade coerente, que não fica à deriva das circunstâncias, meio maluca, meio doida. Mas, para ser coerente, tem que parar e pensar. Então, fica o convite para que o Logos seja mais do que um simples conjunto de regrinhas, mas seja o meio pelo qual a gente ordena a nossa vida e decide nossos caminhos. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu.